Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Daniel já sabia, que não tinha boas notícias para dar ao rei. Quem era a árvore? A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Quem é esta árvore? És tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Parece que não havia limites para todo o poderio do rei Nabucodonosor. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Nós vamos ver daqui a pouco que 7 tempos significa 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até o quê? Por que Deus permitiria isso? Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois, somente depois, que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Que conselho foi este? E põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez, se prolongue a tua tranquilidade. Nesta noite o nome da mensagem é este: põe fim aos teus pecados. Põe fim aos nossos pecados. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai querido e glorioso, como é bom saber que Deus está no controle, que Deus reina do céu. Nada do que está acontecendo ao nosso redor foge ao controle de Deus. E nós pertencemos a Deus, fazemos parte do lado vencedor. Mas, ó Deus, precisamos aplicar esta mensagem, este conselho de Daniel para a nossa própria vida. E eu e meus irmãos precisamos colocar fim aos nossos pecados, desde os menores até aos maiores, para que se prolonguem o tempo da nossa tranquilidade. Peço que me dê muita destreza, sabedoria, para fazer essas aplicações para as nossas próprias vidas. Eu peço a Deus que me ajude, e ajude a cada um de nós aqui nesta noite, a aplicar esta mensagem para o seu próprio coração. Nos ajude, por favor, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Deus, maravilhoso Deus, sempre manda avisos antes de enviar qualquer um dos seus julgamentos. O rei Nabucodonosor recebeu vários
desses avisos da parte de Deus, antes de ser julgado pelos seus pecados. No capítulo 1, ele conheceu Daniel e seus 3 amigos, mas não foi suficiente para se converter. No capítulo 2, ele teve aquele famoso sonho da estátua. A estátua era de ouro, prata, cobre, ferro e barro, mas nem por isso ele se converteu. Aí no capítulo 3, ele mandou queimar vivo os 3 amigos de Daniel. Eles foram jogados na fornalha ardente, fogo ardente, caíram lá dentro, mas o fogo não fez nenhum mal àqueles 3 meninos. E ele ainda viu que havia uma 4ª pessoa, semelhante ao Filho de Deus. Mesmo assim, ele ainda não se converteu. Agora aqui no capítulo 4, ele vai perder o seu reino, ele vai perder a sua sanidade mental, ele vai passar 7 anos comendo grama, literalmente, vivendo como animal, e depois Deus vai lhe devolver o juízo, a sanidade mental. Aí ele vai se dar por conta de tudo que aconteceu, vai se arrepender finalmente dos seus pecados, vai se humilhar finalmente e vai se render ao Deus de Israel. Amém, irmãos? Ele vai se converter neste capítulo 4. Sem dúvida, Nabucodonosor foi salvo. Veja a confissão dele no verso 37. Agora, pois, eu, depois de 7 anos, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico. A quem? Ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, pode humilhar aos que andam no orgulho. Não sabemos, irmãos, quantos anos, quanto tempo Deus esperou para que este homem se arrependesse dos seus pecados, mas eu sei que o dia do julgamento chegou e o rei não foi poupado. Gálatas 6, verso 7 diz isso: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa zombar. Eu e você não podemos ficar brincando com o perigo, nem com o pecado por muito tempo, sem que sejamos atingidos. O neto do rei Nabucodonosor, chamado Belsazar, acabou cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados de seu avô. Ele ficou brincando com os objetos sagrados e consagrados que havia no templo em Jerusalém, bebendo e se prostituindo sobre aqueles objetos, zombando de Deus, até que a mão de Deus apareceu numa parede, escrevendo a sentença daquele rei e da sua nação. Mene, mene, tekel, ufarsim, foram as palavras que apareceram na parede, e a tradução delas: a tua hora chegou. Pesado foste na balança e foste achado em falta, a tua hora chegou. E meus amados irmãos, se Deus quisesse, Ele poderia nesta noite julgar a qualquer um de nós, e Ele não precisaria esperar, e eu creio que todos nós também seríamos achados em falta, mas graças a Deus que Ele não está fazendo isso. Graças a Deus, Ele está nos dando tempo. Ele julga aquelas pessoas que estão há mais tempo no erro, há mais tempo no pecado, sem mudança e sem arrependimento. Então, qual é a trajetória, qual é o curso do pecado em nossas vidas? Nós vamos ver 3 caminhos por onde o pecado trafega, até culminar no julgamento de Deus. Primeiro de todos, é a falsa segurança do pecado. O rei estava seguro em seus pecados. Ele disse: eu, Nabucodonosor, estava, diga alguém, sossegado. Ele estava
seguro em minha casa e próspero no meu palácio. Ele estava sossegado porque não havia mais inimigos para conquistar. Ele estava sossegado porque era o homem mais poderoso que havia sobre a face da terra. Ele era a cabeça de ouro do sonho que ele havia tido no capítulo 2. Então ele estava próspero. Ele era o homem mais poderoso, mais rico do mundo. O mundo inteiro daquela época lhe era sujeito, inclusive a nação de Israel. Então ele gozava de boa saúde, ele era forte, ele era uma pessoa imbatível. Geralmente quando nós estamos sossegados e nós estamos prósperos, que o pecado mais nos ataca e nos separa de Deus. Quando o nosso salário aumenta, quando as doenças acabam, quando os nossos inimigos são derrotados, quando há paz dentro de nossas casas, aí é quando o pecado mais nos ataca. Alguém disse: segurança é a nossa aproximação de Deus e não a nossa distância do perigo. Há pessoas que pensam assim: a saúde da minha família vai bem, nós temos dinheiro, nós não temos problemas maiores. Mas isso não é segurança. Deus disse para alguém assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Segurança então é fazer a vontade de Deus. Segurança é fazer o que Deus quer que você faça. O rei Davi, depois que conquistou os seus inimigos, ele se tornou rei de fato sobre Israel. Achou que também podia se apropriar da esposa de outro homem, sem que nada lhe acontecesse. Ele também estava sossegado, ele estava próspero. Mas quando o pecado bateu à sua porta, ele cedeu. Ele achou que tinha direito. Só que depois desse pecado, Davi perdeu um filho. Davi perdeu a sua saúde. Davi perdeu a sua reputação. Davi quase perdeu o seu reino. E aí ele disse no Salmo 31:10: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Em outras palavras, não há segurança no pecado, não há segurança na desobediência, não há prosperidade no caminho errado. A nossa única segurança é nos encontrarmos no centro da vontade de Deus. Nabucodonosor, ele tinha uma vida tão boa, mas tão boa, que nunca se lembrava dos seus pecados. Ele não se lembrava de suas maldades. E ele achava que Deus, ou os deuses da Babilônia, aprovavam tudo que ele fazia. A razão principal também que nós aqui pecamos e pecamos é porque Deus nem sempre nos corrige na hora. A Bíblia mesma diz em Eclesiastes 8:11, porquanto não se executa logo, de imediato, o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Nós pecamos e pecamos porque Deus não nos corrige na hora. Você sabe que ratos de laboratório aprendem rapidamente através de choques elétricos, que não podem fazer determinadas coisas. Isso é chamado de condicionamento. Então eles são condicionados através de choques elétricos a não fazer isso ou a fazer aquilo. E se você e eu levássemos choques elétricos, todas as vezes que pecássemos contra Deus, poucos pecados seriam repetidos em nossas vidas, não é verdade? Ai, levei um choque, porque faltei à igreja para ficar em casa de mãos cruzadas. Ai, levei um choque, porque contei uma mentira, enganei uma pessoa.
Ai, levei outro choque, porque eu tive um mau pensamento e falei mal de alguém. Um crente salvo não precisa de choques, porque ele já tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, e ele sabe todas as vezes que peca, amém ou não? O crente salvo sabe todas as vezes que peca, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo acusa, mas há momentos na nossa vida que o Espírito Santo deixa de nos convencer, e aí nós ficamos à deriva. Nabucodonosor, ele teve muitas oportunidades para se arrepender de seus pecados, até no último momento, mas irmãos, ele estava tão insensível, ele estava tão impenetrável, que nem o sonho, nem as palavras de Daniel conseguiram afetá-lo, nada mais conseguia atingi-lo, e isso pode acontecer conosco, e às vezes acontece com a gente também. O pecado é muito forte, o pecado é muito poderoso, por isso Jesus claramente disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne qualquer carne. Esta carne, sua carne, a carne é fraca, de qualquer pessoa. Lembro-me de um rapaz que cresceu na mesma igreja onde eu cresci. Ele foi uma bênção na minha vida. Ele era um dos líderes dos jovens, mas ele começou com pequenos pecados, uma falta aqui, uma falta ali. De repente ele estava andando com as pessoas erradas. Aí na primeira visita do pastor, ele chorou. Na segunda visita do pastor, ele ficou pensativo. Mas já na terceira visita do pastor, ele nem quis receber o pastor. E hoje, enquanto eu vos falo, ele é um presidiário, com muitas lembranças do passado, mas sem nenhum plano para o futuro. Não permita que isso aconteça com você também. Quando o coração endurece, só uma tragédia para amolecê-lo novamente. Veja o que aconteceu com o rei no verso 4 e depois no verso 33. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois. Então você e eu, nós temos que acreditar que este livro vai prevalecer sobre nós. A palavra de Deus vai ser cumprida em nossas vidas, goste ou não, queira ou não, a palavra de Deus vencerá. E a palavra de Deus, ela venceu Nabucodonosor, ela prevaleceu contra Nabucodonosor. A expressão na mesma hora quer dizer de repente, de surpresa, sem que ele esperasse. A segurança do pecado, irmãos, é como um acidente de carro, enquanto o motorista dormiu atrás do volante, nem viu, nem sentiu, mas aconteceu. Então, quando menos esperamos, a mão de Deus pesa sobre nós, porque ignoramos todos os avisos que Ele havia nos dado. Então, irmãos, o ensinamento aqui é que não há segurança no pecado, amém? Não há sossego no pecado, não há prosperidade no pecado, só há engano, mas não há segurança. Em segundo lugar, veja a verdadeira consequência do pecado. Verso 16: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Em outras palavras, você não quis viver como ser humano? Você não quis pensar como ser humano? Você não quis se comportar como ser humano? Então você vai pensar como animal, sentir como animal e agir como animal. Nabucodonosor foi atacado de uma doença conhecida nos dias de hoje como licantropia, na qual a pessoa imagina-se um animal e age como animal. Lobo, gato, galo,
cachorro, e no caso do rei, ele foi transformado em um boi, que comia capim. Mas a doença aqui, do rei, não ficou só na imaginação. O verso 33 diz que realmente lhe cresceram pelo, como as penas de uma águia, e as suas unhas ficaram como as unhas de aves. Então houve ali uma transformação física. Foi realmente um acontecimento real, não apenas imaginário. Meus irmãos, nem todas as doenças são consequências de nossos pecados, mas algumas delas são sim. Veja Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, meus irmãos, eu nunca discuto, eu nunca procuro saber se alguma enfermidade é consequência de pecado ou não. Eu já sempre parto da premissa que é, e sempre oro pedindo perdão a Deus. Amém, irmãos? Primeira barreira que nós queremos vencer na hora da enfermidade é a barreira espiritual. Por quê? Certa vez alguém perguntou para o pai da teoria da evolução, Charles Darwin, qual seria então a diferença entre nós, seres humanos, e os animais. E ele disse: a diferença é que os homens ficam vermelhos quando são apanhados no erro. Os animais não ficam vermelhos, só nós temos esta capacidade. Então alguém respondeu para ele: isso porque os homens são os únicos que têm consciência para ficarem vermelhos de vergonha. Então Deus tem nos dado uma consciência, e através dela nós podemos confessar os nossos pecados, reconhecê-los e abandoná-los. Nabucodonosor não queria se arrepender, ele não queria ficar vermelho de vergonha. Ele queria então viver como animal, que não tem vergonha. E Deus lhe concedeu o seu desejo. Uma das passagens que mais me causa medo na Bíblia é o Salmo 109, verso 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Cuidado então com o que você deseja, cuidado com o que você ama. Eu já fui vítima dos meus desejos. Então não é o que eu desejo, é o que Deus deseja, amém, irmãos? Deseja prostituição, vai virar um prostituto. Deseja pornografia, vai virar um sexo maníaco. Deseja julgar as pessoas, vai virar uma pessoa amarga. O rei viveu 7 anos da sua vida comendo capim, sem nenhuma lembrança de seus pecados, porque ele desejou ser dono do seu próprio nariz. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: você quer viver como animal? Então animal você será. A maioria das doenças mentais é invisível. Por quê? Porque a raiz da doença não se encontra no exame de sangue, mas sim nas atitudes, nas escolhas que as pessoas estão fazendo. Álcool, drogas e prostituição nos levam à loucura. Por causa do pecado, então, o rei foi separado de sua família. Nesta época, tudo indica que o seu filho Nabonidos acabou tomando o seu lugar. Ele foi afastado de seu reino, ele, o grande rei, o grande Nabucodonosor, e ele foi afastado de si mesmo, porque durante aqueles 7 anos, ele sofreu de amnésia. Qual foi o principal pecado do rei? Daniel nos falou, veja o verso 37. E pode humilhar aos que andam o pior pecado do rei, e eu diria que é o pior pecado do mundo, é o pecado da soberba. Não é o pecado de adultério, nem o pecado de homicídio. O pior pecado do mundo é o pecado de orgulho, é o pecado da soberba. Geralmente há 2 tipos de pessoas neste mundo. Aquela que diz para Deus: Senhor, eu quero fazer a sua vontade,
e aquela para quem Deus tem que dizer: tudo bem, faça como você quiser. Já pensou? Deus nos dando permissão para fazer o que nós queremos? Eu não quero essa permissão, amém, irmãos? O rei não quis fazer a vontade de Deus, então ele preferiu viver como animal, sem dono e sem freio. Em animal ele se tornou. Agora veja o orgulho dele no verso 30. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Seria mais ou menos, né? Se o pastor Carlos falasse em voz alta, ou até pensasse no coração: olha como Deus tem me engrandecido. Eu sou o pastor de surdos mais bem-sucedido do movimento batista independente. Não há nenhum outro pastor no nosso movimento que tenha realizado o trabalho que eu já realizei. O que você diria se ouvisse isso da boca dele? Você diria: pastor, que orgulho, que arrogância, que prepotência, que maldade dizer algo assim. E você estaria certo. O rei Nabucodonosor estava aguardando uma vaga para fazer parte da Santa Trindade. Ele se achou tão grande que pensou que era Deus. Ele pensou que, sendo a cabeça de ouro da estátua, lá de Daniel 2, fizesse dele um Deus. Então esse era o grande problema dele. E é o nosso também. Tomar a glória de Deus e tomar o lugar de Deus. No sonho que ele teve da grande estátua, no capítulo 2, ele era a cabeça de ouro, quer dizer, mais poderoso que os outros reinos, prata, cobre, ferro e barro. Mas ele só se esqueceu de um detalhezinho: havia uma pedra neste sonho, e ela era pequena, miúda, mas ela era poderosa o suficiente para derrubar a estátua, desde a cabeça até os pés. E esta pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo condena o nosso pecado, condena a nossa vida sem Deus. E Jesus disse: e quem cair sobre esta pedra, que é Ele, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Por isso que Paulo disse que se alguém vai se gloriar, então que se glorie na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geralmente Deus, Ele vai usar coisas pequenas para nos humilhar. Um vírus invisível, uma bactéria invisível, mas nada nos humilha mais do que o pecado. O pecado traz consigo condenação, enfermidades, solidão. Como vimos aqui no caso do rei, 7 anos morando com os animais, vivendo como um animal. Portanto, podemos concluir isso: o pecado não vale a pena. O pecado não vale a pena. E por último, o poder da justiça de Deus. Veja o verso 31. Ainda estava a palavra na boca daquele rei soberbo, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus nem perdeu tempo de ficar explicando. De uma hora para outra, ele perdeu o juízo, a sanidade mental, e estava se comportando como um verdadeiro animal. Não estava mais raciocinando, não estava mais pensando como ser humano, mas estava agindo através da intuição animalesca e comendo grama, como se fosse um boi. E assim como ele, muitas pessoas pensam que Deus não julga, Deus não disciplina e que podem pecar à vontade. Lembrem-se, 1 ano antes, 12 meses antes, Daniel havia avisado ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Pregador nenhum
pode torcer os nossos braços e nos obrigar a qualquer decisão, mas eles podem nos dar conselhos, amém? E Daniel apenas o aconselhou. Só que o rei não deu ouvidos, ao contrário, ele começou a se gabar, a se vangloriar, no verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Alguém mais ou menos como ele, certa vez disse para Jesus: não sabes que eu tenho poder para te libertar ou para te condenar? Aí Jesus disse: nenhum poder teria se do céu não fosse te dado, amém, irmãos? E talvez um dia autoridades venham a nos processar, porque nós estamos ensinando a palavra de Deus, e muitos deles estão considerando a Bíblia discurso de ódio. Talvez um dia eles venham fechar a nossa igreja, mas nós vamos nos lembrar que nenhum poder eles teriam se de cima não lhes tivesse sido dado. Às vezes eu acho não, tenho certeza, que Deus tem muita paciência para conosco, principalmente para comigo, porque Ele realmente espera até o último instante. Nós abusamos da paciência e da misericórdia de Deus. Você já assistiu àqueles filmes policiais em que o assassino é finalmente preso pelo mocinho, mas durante toda longa-metragem o assassino fez muitas coisas ruins, matou muitas pessoas, feriu muitas pessoas, prejudicou muitas pessoas inocentes. Aí finalmente o mocinho consegue capturá-lo. Acho que você já viu o tipo de filme que eu gosto de assistir, né? Aí na hora que ele é algemado e o mocinho lê os seus direitos, ele olha para o mocinho e começa a rir e diz: quando eu sair da cadeia, eu vou sair porque eu tenho os melhores advogados, eu vou matar você, mas antes de você eu vou matar toda a sua família. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Ele fica se gabando e provocando o mocinho. Aí o mocinho do filme não aguenta, tira a arma, saca a arma e mete 10 tiros na cabeça do bandido, para garantir que ele nunca cumpra a sua ameaça. É só um filme, mas às vezes eu acho que nós agimos como aquele bandido e ficamos provocando a paciência de Deus, até o ponto que Ele vai se virar, e apesar de todo o amor que Ele tem por nós e porque nos ama, Ele irá finalmente nos corrigir. Por isso que a Bíblia diz, irmãos: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Irmãos, eu não vivo um dia sem confessar pecados, sem pedir perdão de pecados. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou assim, provocando a paciência de Deus, provocando o julgamento divino, com pecados de amargura, idolatria, até prostituição. E por causa disso, uma jornada de 40 dias passou a ser uma jornada de 40 anos. Então não vale a pena provocar a paciência de Deus. Há muitos crentes salvos que estão vivendo no deserto, estão cansados do deserto, mas também vivem provocando a Deus. Se parar de provocá-lo, irão sair do deserto. Então eu pergunto: por que Nabucodonosor não acreditou que Deus iria julgá-lo? Ele já tinha experimentado o poder de Deus várias vezes. Por que não acreditou? Por várias razões, mas 2 delas merecem destaque: por causa de seu orgulho e por causa da longanimidade de Deus. Primeiro, por causa do seu orgulho. O rei pensou que o julgamento de Deus era exclusivo para os súditos, não para os reis. Ele era o chicote nas mãos de Deus,
então ele achou que nunca seria chicoteado. Infelizmente, há pessoas que pensam que jamais serão julgadas por Deus, porque elas são boas, elas são caridosas, elas são importantes. Mas não se engane, olha o que a Bíblia diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Se Deus quisesse, então, Ele poderia mandar fogo do céu agora mesmo sobre a nossa igreja? Sim, e Ele não estaria sendo injusto. Então por que Ele não manda? Devido à sua grande misericórdia. Veja Jeremias, o que ele disse, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não podemos esquecer que Deus é justo e que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Um jovem estava se afogando no rio, realmente estava morrendo e gritando por ajuda. Aí um homem, passando perto do local, ouviu os gritos do jovem, pulou na água e o salvou. Só que alguns anos mais tarde, aquele jovem foi preso por ter roubado um carro. No dia do seu julgamento, ele viu que o juiz era o mesmo homem que o havia salvado do rio. Aí ele pensou: este homem irá me salvar novamente. Só que no final do julgamento, o jovem foi condenado a vários anos de prisão. Aí o juiz disse para ele: rapaz, alguns anos atrás eu fui o seu salvador, mas hoje eu sou o seu condenador. E eu sempre digo para as pessoas: nunca queira Deus por juiz. Nunca peça pela justiça de Deus, nem para você e nem para os outros. Devemos sempre pedir pela graça e a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Justiça quer dizer castigo, punição. Graça quer dizer perdão e restauração. O rei teve 12 meses para se arrepender e abandonar os seus pecados. Infelizmente, ele não se arrependeu. Ele usou aquele tempo para endurecer ainda mais o coração. Aí Deus disse: basta, chega. Eu amo o meu pecado, mas eu tenho medo de Deus. Qual desses sentimentos deve prevalecer? Eu amo o meu pecado ou eu tenho temor de Deus? É aquele sentimento no qual você mais acredita. Nossa única esperança nesta noite é a oração do rei Davi. Ele orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria, porque ele não tinha. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando eu li a história do rei Nabucodonosor, eu me vi no lugar dele. Não sou poderoso, não tive as mesmas conquistas, mas eu vi como que é possível endurecer o meu coração.